Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Conta aqui para os nossos ouvintes quem que a gente trouxe hoje para o nosso episódio. Então, Má, hoje a gente convidou uma pessoa muito especial, que é a Bel Said, médica ginecologista. Tem 46 anos, 20 anos de formada. Também é mãe do Luca, que tem 24 anos. A Bel foi mãe solo. E ela vai conversar, ela foi a precursora, uma das grandes vozes aí da ginecologia natural aqui no Brasil. E é um prazer receber a Bel aqui hoje na nossa tenda. E a gente vai conversar sobre um tema muito especial que eu, Maíra, Bel estamos vivendo e talvez muitas de vocês, nossas ouvintes, estão passando por isso ou em breve vão chegar nessa etapa, que é o tema da perimenopausa. E a gente está muito feliz em poder aprender mais, em poder trazer a Bel aqui para compartilhar esse olhar da ginecologia natural para essa etapa tão importante da nossa vida. Bel, seja muito bem-vinda à nossa tenda, é uma alegria te receber aqui. E para a gente continuar, eu queria, né, que você falasse um pouco para as nossas ouvintes, né, se apresentasse, contasse um pouco sobre esse seu caminho e como que você chegou dentro da ginecologia e dentro dela esse olhar mais natural, mais integrativo. Queria que você compartilhasse um pouquinho da sua jornada aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Maíra. Agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu curto muito o trabalho de vocês. Estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre esse assunto que muito me interessa, não só, claro, né, porque é minha profissão, é meu trabalho, eu converso diariamente com mulheres sobre isso, mas porque eu também, como mulher, estou vivendo isso. Então, eu estou bem mergulhada, assim, é o assunto do momento na minha vida, assim, muitas reflexões, muitos estudos sobre isso. Bem, eu sou médica ginecologista, né, eu sou formada pela Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro há 20 anos. Eu engravidei, não foi nem no meio da faculdade, eu tive meu filho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, eu estava no quarto período da faculdade. E eu sempre fui diferente, assim, né, o meu olhar na medicina sempre foi diferente, inclusive eu tive muitas crises com a medicina, eu quis largar a medicina muitas vezes. E o nascimento do Luca, que foi um parto muito bom, muito legal, foi um parto natural que eu fui muito bem assistida, me despertou para a obstetrícia que eu nunca tinha pensado. Enfim, e fui me especializar em ginecologia e obstetrícia, inicialmente, apaixonada pela obstetrícia, eu não ligava muito para ginecologia. E eu tinha já um olhar, eu entendia as mulheres, a minha relação com as mulheres já era diferente, a forma eu era uma médica que tinha uma relação diferente com as pacientes e me dediquei à humanização do parto. O caminho da humanização do parto, ele é muito semelhante aos princípios da ginecologia natural, né, de respeito à fisiologia da mulher, de autonomia, de protagonismo da mulher, né. Foram mais de 10 anos, né, dedicada a isso, trabalhando no SUS, principalmente. E eu fui conhecer a ginecologia natural em 2016, está fazendo 10 anos agora, e aí foi uma revolução, assim, na minha vida, porque me fez inclusive ainda mais questionadora do que eu já era, mais ainda questionar muitas das coisas que eu tinha aprendido, e enxergar de uma forma muito mais profunda e muito mais ampliada o universo, né, do feminino, a forma de lidar com o corpo da mulher, e especialmente o ciclo menstrual. O ponto, assim, do ciclo menstrual foi um ponto que me pegou muito e que eu comecei a escrever na internet, inicialmente no Facebook, porque eu sabe quando você descobre uma coisa e fala: "Gente, todo mundo precisa ouvir isso, eu preciso falar isso para todo mundo". E comecei a falar sobre isso e era muito nessa pegada do entendimento do ciclo menstrual como algo importante, né, eu havia aprendido até então somente a bloquear ele, né, então é uma grande bandeira, digamos, minha hoje. Eu fui realmente a primeira médica ou uma das primeiras médicas, pelo menos a primeira que falou abertamente sobre isso, né, na internet, de juntar, porque não é um rompimento, né, mas de unir os conhecimentos da medicina moderna com esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral desse entendimento da forma das mulheres lidarem com seus corpos, com seus ciclos.
E das plantas medicinais também, né, as pessoas às vezes acham que ginecologia natural é só sobre, fitoterapia, e é muito mais, né, tem esse olhar integral, esse olhar que entende o estilo de vida, que entende o emocional, é um ponto muito importante, e que no tema da menopausa, da perimenopausa também entra, né, toda a vivência, toda a história daquela mulher. Então, quando ela desenvolve uma doença ou quando ela tem, por exemplo, um processo de menopausa muito difícil, muito sintomático, ele está contando uma história também, não é uma coisa do nada, aleatória. Antes de tudo, muito obrigada pela presença, por aceitar o convite, também fiquei muito Obrigada a feliz, né. você. Mas, assim, um dos motivos que a gente quis trazer esse tema para a tenda materna, é porque parece que tem até um desconhecimento, né, sobre esse tema. Eu confesso que, inclusive, eu descobri essa palavra perimenopausa no ano passado, fazendo uma viagem para o Brasil e conversando com uma amiga, e falando dos sintomas que eu estava sentindo. Gente, eu tô com 40 e tantos anos, né, estava com 44, acho que na viagem, agora eu tô com 45. Eu não tô acreditando como tá diferente a minha energia, o meu corpo. Fazia quase 2 anos que eu não estava sem menstruar já, agora faz mais de 2 anos. E névoa mental, dificuldade de me concentrar, memória, assim, tinha ido para o saco, a sensação de cansaço extremo. Eu falei: "Eu não sei, nossa, tô me sentindo muito assim". E fora que eu assustei, né, como é que pode estar com a menstruação tão desregulada já com 45? É fato que minha mãe faleceu de câncer, então nem tenho muito, ideia de como que teria sido para ela, porque o primeiro câncer que ela teve foi com 40, então ela teve a menopausa precoce por conta da quimioterapia e coisas assim, eu não tinha uma referência dela, né. Enfim, mas Uhum. aí conversando com ela, essa amiga falou: "Você tá na perimenopausa?" Eu: "Hã? Que isso? Não é só menopausa? E que não era assim, uma hora para e fica na menopausa? Que papo é esse? Que é perimenopausa?" Aí eu fiquei meio perdida, ela começou a falar sobre o assunto, eu comecei a ler algumas coisas e vi que todos os sintomas estavam lá. Falei: "Bom, pode ser que seja essa parada aí". Mas eu queria que você trouxesse esse esclarecimento, né, explica o que que é, o que que tem a ver perimenopausa, menopausa, climatério, por exemplo, também tem essa palavra que fica no meio do caminho. Enfim, acho que não é todo mundo que sabe, né, espero que eu não seja a Uhum. única perdida. A palavra menopausa, Maíra, ela é muito usada para se referir a uma fase da vida da gente, né, mas na verdade menopausa é o nome da última menstruação da mulher. Menopausa é um evento. É o nome da última menstruação da mulher. E a gente só sabe que Hum, foi a última menstruação depois que se passa um ano. Então, por exemplo, se eu menstruei hoje, dia 29 de janeiro de 2026, e chegar dia 29 de janeiro de 2027 e eu não menstruar novamente, eu ficar 12 meses sem menstruar, eu olho para trás, retroativamente, e falo: "Ai, aquela foi a minha menopausa". Isso quando a mulher já está nessa fase, sabendo que esse processo está acontecendo. Porque tem outros motivos, claro, que podem fazer uma mulher parar de menstruar, né, mas quando a mulher está na faixa próxima dos 50 anos, e aquilo também não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, na imensa maioria dos casos, né, é um processo que vai acontecendo, ela já sabe que aquilo está acontecendo. Então é o nome da última menstruação, assim como menarca é o nome da primeira. E eu comparo muito esses 2 marcos, né, porque eles marcam o início e o fim da vida reprodutiva da mulher, da fase reprodutiva da mulher, independente dela se reproduzir ou não dentro dessa fase, né. E existe esse evento e existe um período que permeia esse evento, que no caso da menarca é o quê? A puberdade. E no caso da menopausa, pode se chamar perimenopausa ou climatério. Né, existe também atualmente está sendo usado uma palavra que eu gosto bastante, um termo que eu gosto bastante, que é transição menopausal, né, que é esse período que antecede, em torno de 40 e poucos anos, é variável. Então, da mesma forma que a gente não sabe que dia exatamente que uma menina entra na puberdade, né, ela não acorda um dia na puberdade, aquilo vai acontecendo, chega num auge, num pico ali que claramente aquilo está claramente em atividade, o evento se dá, depois ainda fica uns anos e aquilo vai se desfazendo, certo? Hoje em dia os estudos, mostram que o processo até caminhar para a menopausa, que felizmente é um processo, né, porque não é de uma hora para outra, o nosso corpo vai, né, se transformando para chegar nisso, pode iniciar 10 anos antes. E sim, durante muitos e muitos anos isso foi um assunto completamente oculto, até hoje ainda é um tabu, está deixando de ser. Nós somos talvez a primeira geração a não passar por isso caladas.
a não passar por isso totalmente escondidas. Nós somos a primeira geração que abre um podcast de 3 mulheres para falarem abertamente que estão passando por isso, porque antigamente as mulheres não conversavam sobre isso nem com as suas irmãs. Era um motivo de vergonha. E a própria ciência, né, o próprio mercado também não dava bola para isso, né. Era uma faixa de mulheres também que era ignorada, então é cercado por ignorância. Ignorância das pessoas e de uns tempos para cá, não podemos deixar de perceber que o mercado acordou para essa faixa de mulheres que antigamente não existia, que são as mulheres entre 50 e 70 anos. Não é que elas não existissem, elas existiam, só que elas eram invisíveis. E agora, essas mulheres são mulheres com poder aquisitivo. A mulher de 50 anos não é mais a mesma, a mulher de 50 anos hoje é uma mulher que está on, ela quer viver, ela quer viajar o mundo, ela quer trocar de casamento, ela quer um monte de coisa. Ela não está sentada fazendo tricô e bolo de fubá. Nada contra fazer tricô e bolo de fubá, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, como que a expectativa de vida aumentou e tudo mais. Então essa faixa de mulheres é uma faixa também que hoje em dia está se olhando enquanto uma consumidora, uma grande consumidora de muitas coisas, né. E antigamente você fala assim: "Ai, eu estava sentindo tudo isso", e você ainda estava já parando de menstruar. Boa parte das mulheres, isso é variável, não tem uma idade certa, então isso não está acontecendo com você numa idade errada. É esperado isso acontecer com você nessa idade que você está. Mas boa parte das mulheres, como é o meu caso, por exemplo, né, eu tenho 46 anos, eu ainda menstruo regularmente. Boa parte das mulheres com 44, 45, essa faixa etária que já é considerada transição menopausal, mas elas ainda estão menstruando. As mulheres não vão desconfiar que o que elas sentem é sintoma de perimenopausa, porque elas menstruam. Então as mulheres só iam se dar conta de que estava acontecendo uma perimenopausa com elas quando a menstruação delas começava a falhar. Só que a falha da menstruação é a etapa final do processo. É quando já está realmente terminando. O negócio já começou muito antes. Então eu, por exemplo, eu comecei com 42 anos, mas porque eu tinha na verdade eu era muito ligada, porque eu trabalhava já não só ser ginecologista, como a ginecologia natural ela é muito ligada nas sutilezas das nossas emoções, então eu senti quase que com 42 anos, eu senti quase como uma energia diferente, uma frequência diferente, uma coisa que eu não sabia explicar, se dando em mim. E aí eu passei por uma separação de um relacionamento muito longo, de 9 anos, que foi muito difícil para mim, eu vivi um luto muito intenso. E por que que eu estou falando isso? Porque e aí eu comecei a ter questões emocionais, eu comecei a ter problemas de sono, e eu vejo que isso é um sintoma de menopausa, não só as alterações de sono, mas grandes crises existenciais. As mulheres passam por grandes transformações, separações são comuns, mudança de trabalho, mudança de país, de casa, essas sensações, assim, separações são comuns também, está acontecendo uma revolução grande dentro da gente. Mas independente disso, sintomas como alteração de sono, intensas alterações de humor, a névoa mental que você identificou, fogachos, eu mesma já tenho fogachos já faz tempo, não é frequente, né, mas tem. E menstruando, em outros tempos, né, eu falava: "O que que é isso? Tô doida, vou no psiquiatra, vou tomar remédio para dormir", sei lá, e nunca ia imaginar que já é isso, já é ela se apresentando, ela se anunciando. Só um parênteses, essa coisa dos calores eu tive também, por um tempo, né. Agora uma coisa que eu também me surpreendi é que, enfim, num encontro da comunidade da doutora Priscila Xavier, com uma mulher maravilhosa que veio trazer o tema da ligação do intestino com o cérebro, e falando do Hum. processo inflamatório do intestino, Uhum. e várias questões assim, e eu comecei também a reconhecer um monte de sintoma, eu falei: "Meu Deus do céu, eu tenho tudo isso". Aí eu perguntei para ela no meio do encontro: "Mas e na menopausa, como é que funciona?" Porque eu estava com suspeita na época de menopausa, né, estava pensando: "Acho que eu tô", porque faz 2 anos. Aqui na Espanha eles falam 2 anos. Depois que você fica 2 anos sem menstruar, então já é É, menopausa. É, pelo é. menos aqui as médicas que eu tive, a ginecologista, a médica de cabeceira, usavam essa régua. Uhum, uhum. E aí, nesse encontro, quando eu questionei ela sobre esse tema, a menopausa pode agravar esses sintomas? Ela: "Opa, menopausa, facilmente você vai estar com um processo inflamatório no seu intestino e tá-tá-tá, tá-tá-tá". E uma hora ela falou que aí eu perguntei da reposição hormonal, a gente vai falar sobre isso, ela falou daquele azeite TCM, que é um azeite de coco super concentrado e tal, que Uhum. era muito bom para casos assim, de pessoas que não podem repor, hormônio e tudo mais. E eu fui atrás. Menina,
mudou minha vida É, da noite para o dia. é. Assim, eu não consigo largar porque eu tenho medo. Manja, mexer em time que tá ganhando, você fala assim: "Eu não vou largar Não esse troço precisa porque". largar. Não, assim, no sentido de que quando você toma muitas coisinhas, você fica sem saber exatamente da onde que vem o milagre, né. Então você Mas fala: você sente que é "Cara". dele. Sim, porque foi da noite para o dia. A névoa mental foi embora, a capacidade de concentração aumentou, eu parei de ter problema com bom, a memória aqui de quê mesmo? Aquela ajudou, mas nem tanto, né. Não, tô brincando. Mas melhorou muita coisa, muito sintoma, e os calores foram embora. Era esse o ponto, os calores eu nunca mais tive. Olha só que interessante que você está trazendo, Maíra. Eu não tenho experiência de prescrever, eu estou querendo experimentar. Quando eu escuto essas coisas, eu experimento em mim. Eu estou querendo experimentar isso em mim, né? Eu não tenho experiência de prescrever, mas eu li sobre, eu já entendi, né, o Aham, funcionamento. E ele trouxe uma regulação para o seu intestino, para esse processo inflamatório. Onde que eu quero chegar? A menopausa, essa visão da menopausa como um monstro, um vilão, uma coisa, uma desgraça que recai na nossa cabeça e traz um monte de sintoma ruim, e essa história que você conta, ela de alguma forma, vai contra isso, porque o problema não é a menopausa, o problema era o seu intestino que estava inflamado. Ela, de alguma maneira, traz à tona questões, e aí questões tanto de um estilo de vida, então as mulheres têm um monte de sintomas, e eu não estou dizendo que eles existem, tanto que eu mesmo, que sou da ginecologia natural, que faço, não tive também, mas não tive tão intensos, e hoje em dia, por exemplo, eu já estou numa fase que eu estou tranquila com, enfim, a gente vai chegar nesse ponto também de tratamento, né, os tratamentos naturais, as plantas medicinais, um monte de coisas que eu tenho feito para me regular e eu estou bem. Mas nenhuma mulher está livre disso, não é uma questão de umas mulheres serem superiores à outra. O fato é que o estilo de vida que, de uma forma geral, todas nós temos nas cidades, né, a alimentação, a inflamação, o ar que a gente respira, tudo isso entra, em foco nesse momento. É um momento de uma grande revisão, assim, né, é o fim de um grande ciclo e automaticamente um início de um novo ciclo, e as coisas elas é como se fosse aquele grande, balanço geral, sabe. E inclusive também de conteúdos emocionais. Então o que eu vejo é que o sintoma ele não é isolado. A menopausa em si, essencialmente, e isso entra quando a gente fala desses marcos evolutivos, como por exemplo, eu estava falando da puberdade, né, e vocês que trabalham com isso, com parentalidade, acredito que vai fazer sentido para vocês. A puberdade, a adolescência, ela é uma fase com muitas questões delicadas e é uma fase muito especial, na verdade, né. E é visto de muitas vezes como: "Nossa, aborrecência. Ai, terrível. Ai, horrível. Ai, que saco". Eu acho a adolescência incrível. Sabe, quando meu filho era adolescente e os amigos dele vinham aqui em casa, eu achava eles super legais, assim. Eu acho uma fase fantástica. Por que que ela acaba sendo tão problemática? Ela não deveria ser, ela não precisava ser. Tem todo um monte de coisa social envolvida e familiar envolvida nisso. Então, qual é o meu entendimento? Menopausa é um processo fisiológico. E eu comparo isso também com o próprio processo de menstruar, que é o grande lance que a ginecologia natural traz. Menstruar é um processo fisiológico, ele não é para ser incômodo, ele não é para ser doloroso, ele não é para ser uma tormenta, mas para a maioria das mulheres é. Então parece até que ele é assim, que isso é da essência dele, mas não é. Existe todo um histórico, inclusive da medicina, da forma como a medicina, escrita por homens, da realidade de habitar um corpo de mulher. Então existe uma fala política aqui até, né, política não é direita e esquerda, existe, enquanto o corpo da mulher, um território político que tem relação com ser doloroso todos esses processos, que não deveriam ser. Então são processos da fisiologia da mulher que poderiam ser tranquilos, poderiam ser livres de problemas se a gente não tivesse nesse contexto. E nesse contexto entra, como falamos, estilo de vida, alimentação e tal, e entram também, como eu estava dizendo, conteúdos emocionais. O estado daquele sistema nervoso, ele vai falar muito sobre como a mulher vai atravessar a perimenopausa e a menopausa, sabe, as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres passam por muitas questões que elas vêm à tona também nesse momento, então ela está de alguma maneira ela está refletindo algumas mensagens, sabe. E isso não é
Não é dizer que aquilo não existe ou que aquilo é imaginação, aquilo existe, aquilo é real, lógico que é. Mas o que causa, o que está por trás, é muito mais do que uma entidade que vem para ferrar com a vida da gente, entendeu? Existe um olhar, que eu tenho, que eu tenho convidado as mulheres para ter, se aprofundando um pouco mais nisso, que é o seguinte: um grande problema que faz a menopausa ser tão difícil para a maioria das mulheres começa exatamente na forma como nós encaramos ela. Nós como sociedade, né. A existência das mulheres é sempre algo muito complexo e principalmente o processo de envelhecimento das mulheres. Então, ela se instala, quando ela chega, quando a gente vê ela chegando, ela é vista como uma desgraça, como uma tragédia, como uma decadência para nós. Então essa mentalidade que a gente tem em torno dela também contribui para a gente atravessar ela de uma forma muito difícil, contribui inclusive para a manifestação de sintomas, sabe, para essa somatização de sintomas. Então eu tenho convidado a gente a ter uma reflexão diferente sobre ela, de compreender ela como uma nova fase, um ciclo, e como todos os ciclos que a gente encerra, a gente está deixando coisas, mas a gente está ganhando coisas também. Eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir enxergar o que que a gente está ganhando, porque a gente está sempre deixando coisas, e a gente pode lamentar por algumas coisas, cada fase que a gente passa, né. Existe uma morte aí. O puerpério, por exemplo, que também é isso, o puerpério que também seria uma fase linda, maravilhosa. Quantas mulheres têm profundos sofrimentos no puerpério? Por quê? Por causa de conteúdos emocionais, da história emocional delas, por causa do contexto onde ela está. Então, o puerpério em si, essencialmente, é uma porcaria? Não, não é. Tem muita coisa envolvida em algumas mulheres terem puerpérios muito sofridos. E o puerpério é uma grande morte. E muitas mulheres se veem ali numa crise identitária, né, de não saberem mais quem elas são, de terem saudade de quem elas eram, de terem ali um grande limbo, porque ela não vai mais se encontrar com a mulher sem filho. A mulher sem filho morreu. Existe uma nova mulher, que é a mulher com filho. Ou a mulher com um filho morreu, agora tem a nova mulher, que é a mulher com 2 filhos, entendeu? Existe uma coisa nova se apresentando ali para ela. Então, existem algumas coisas de quando você não tinha filho que talvez você sinta saudade. "Ah, eu era livre, eu acordava a hora que eu queria, eu fazia o que eu queria a hora que eu queria". Mas o que que tem de bom em ter filho? E aí você se debruça sobre aquilo. Eu vejo que nessa fase, todas as fases são assim, quando a gente deixa de ser criança, todas as fases são assim. Essa fase, a gente tem muita dificuldade de olhar o que tem de bom. O que tem de bom nesse portal, do outro lado desse portal? Isso é uma pergunta aberta, porque existe a maturidade, existe a sabedoria, mas eu sinto que vai além. Eu sinto que existe uma magia que a mulher acessa. Eu costumo ver isso assim, existe uma magia que a mulher só acessa quando ela para de menstruar. Isso é uma coisa muito nova pra gente, porque a gente está chegando aqui agora, a gente está escrevendo uma nova história. A forma como as mulheres antes de nós viveram isso, de uma forma geral, foi uma forma ruim, foi uma forma negativa. Então a gente só recebe realmente símbolos e códigos negativos disso, né, como uma coisa ladeira abaixo. É um olhar profundo sobre isso. Eu tenho visto que existe uma alquimia que pode ser um entendimento disso como um marco evolutivo da mulher. Nós viemos para isso. A gente chegou até aqui porque a gente está cumprindo o que a gente veio fazer, né, que é envelhecer e morrer, e ter uma boa morte. É uma conversa espiritual até, mas que de certa forma a mulher ela tem uma oportunidade de encontrar um cajado de poder, de encontrar com ela mesma, de poder se firmar em quem ela é de uma vez por todas. Eu sinto que essa é uma fase onde a mulher encontra uma encruzilhada ali. E ela tem 2 caminhos, assim, um caminho, ela mais ainda se forçar a se enquadrar e ela vai ter cada vez mais dificuldade naquilo, conforme o tempo vai passando, porque o envelhecimento, ele pode ser muito cruel para a mulher, dependendo de como ela encarar aquilo. Ou ela tem também uma oportunidade de alinhamento e de um encontro muito profundo com quem ela é, porque falando de arquétipo, a mulher está saindo do arquétipo da mãe e encontrando com o arquétipo da feiticeira. Isso é uma fala arquetípica, né. O arquétipo da mãe, ela sendo ou não mãe,
É um arquétipo da que se doa para o outro, da que aceita, da que cuida. O arquétipo da feiticeira é um arquétipo mais autocentrado, sabe. Então é possível se encontrar um olhar de poder entender essa fase não como um declínio, mas de alguma forma como uma ascensão da mulher, sabe. Como algo muito interessante. Então, é um olhar muito novo, eu também estou me encontrando com ele ainda, mas eu deixo, assim, um convite de uma pergunta aberta, né, o que que eu posso encontrar de bom? E, tipo assim, como todas as novas fases da vida, você, Maíra, um dia saiu do Brasil, foi morar fora do Brasil, você foi encontrar algo novo, a gente poder olhar isso com um entusiasmo de quem encontra algo novo, né, e não com lamento, né, com um entusiasmo de que isso pode ser muito interessante, sabe? Eu acho que isso é uma virada, que começa a fazer inclusive a gente literalmente, eu tô falando porque eu vejo nas mulheres, literalmente ter menos sintomas, sabe. Atravessar Nossa, isso de uma forma boa. e que bonito, Bel, te escutar trazendo esse olhar, eu acho que tão sensível e profundo para algo que geralmente é discutido muito do lugar ali dos sintomas, né, da gente olhar para esses sintomas, vamos que é o da medicina tradicional, né, vamos Como se eliminar fosse esses uma doença, sintomas. como se fosse Exatamente. uma doença, não é uma doença. De forma alguma, né, e te escutando, meu Deus, faz tanto sentido com o que eu estou vivenciando, com o que eu acompanho, porque o processo que eu faço, o processo terapêutico que eu faço individualmente, só para você entender um pouquinho, é um processo de resgatar a história, de passar pela biografia da pessoa, né, de olhar para a história de vida da pessoa e ir, de certa forma, integrando aspectos que foram invisibilizados, né, trazendo voz, recurso para coisas que foram silenciadas ao longo dessa história, né, e dentre elas muitas emoções, né, muita retenção emocional. Então faz muito sentido isso que você está falando, e na minha vivência também, eu tenho 42 anos hoje, né, já estou nessa etapa aí da perimenopausa também, mas o quanto que tudo isso que você foi falando foi me organizando, assim, e fazendo Uhum. entender mais profundamente como que calça, inclusive, com as etapas da biografia, da forma como eu percebo, enfim, muito maravilhoso. Obrigada por trazer esse olhar tão sensível, tão amplo, assim, né? Acho que minha vontade era ficar escutando mesmo, mas eu entendo o quanto que também deixar essa pergunta aberta, né, é importante. Não trazer todas essas respostas, mas para que a gente possa seguir também olhando com curiosidade, com interesse para a nossa experiência, para a nossa história, para esse momento, né, e cada vez mais apreendendo sentido e se relacionando com outras mulheres e também falando sobre isso, o quanto é importante a gente refletir Falando juntas, sobre se isso. Sim. escutar, né, e o quanto que isso vai crescendo. A hora que você foi falando, meu Deus, foi assim, minha vontade é ficar te contando aqui da minha experiência, e porque muita coisa encaixou com o que eu realmente tenho vivenciado e percebido sobre esse processo, né, esse ciclo de vida, morte, vida que a gente percebe, né, e muitas vezes a sociedade, a medicina tradicional, muitos de nós, a gente fica muito apegado ao que está morrendo, ao que não vai mais existir, e tem muita dificuldade de se despedir disso e olhar para as possibilidades que estão surgindo, e é muito bonito quando a gente encontra alguém que está também atento, desperto para aquilo que está evoluindo, para aquilo que está em ascensão, para aquilo que está Sim. crescendo nesse momento dentro de nós, e é incrível, né, assim, porque você se sente vivo, né, você se sente parte, é maravilhoso, eh, enfim, você se sente mais inteiro. Então, só te agradecer. Tem muito Mas a eu ver quero com isso que você traz mesmo, essa da biografia, ela faz um grande balanço da vida. E muitas mulheres, infelizmente, às vezes, quando chegam nessa idade e às vezes olham para a vida que levaram, que estão vivendo, e às vezes não se sentem satisfeitas com o que vem, né. Olham: "Nossa, não é nada disso que eu quero, não estou feliz, não era aqui que eu queria ter chegado".
existe um conceito desse momento que é a segunda metade da vida. É claro que a gente nunca sabe se a gente está na metade, né, mas teoricamente a gente estaria se virando para, se tudo der certo, né, porque eu sei que essa fala, ela acaba não contemplando realmente a gente viver isso com gratidão, né, mas enfim, o processo do envelhecimento, né, porque o envelhecimento ele fala sobre a morte, né, e a morte é a famosa única certeza que nós temos, e a gente não sabe lidar com isso. A gente não lida com isso, a gente não consegue falar sobre isso. Eu falo sobre isso muito tranquilamente, talvez por eu ser médica, mas boa parte das pessoas começa a falar: "Ai, para com essa conversa". Eu acho que a gente deveria falar muito sobre a morte, porque a gente vai morrer e as pessoas que a gente ama vai morrer, sabe? Nosso cachorro, nossos E a pais. gente está morrendo, Bel, o tempo inteiro a gente está se despedindo, vivendo ciclos que se fecham e nascendo novas possibilidades. Talvez se a gente olhasse com menos distanciamento, né, menos medo É, para esses temas, a é. gente ia observar esses pequenos ciclos acontecendo e aceitando, né, assim, Porque sabe o enquanto que que somos. acontece, Clarissa? As mulheres, elas percebem que estão na menopausa, elas falam assim: "Ai, meu Deus, vou envelhecer". Não, meu amor, você já está envelhecendo. A gente entra na menopausa porque a gente envelheceu. Ah, A gente já está envelhecendo faz tempo. É mais ou menos 28 anos, eu acho, que a gente termina de desenvolver e começa a envelhecer, então já faz tempo que a gente está envelhecendo. Inclusive a menopausa acontece porque os ovários param de funcionar, porque eles envelheceram. É o envelhecimento e a aposentadoria dos ovários. E aí, é uma coisa muito profunda esse olhar para o envelhecimento, e a gente está falando só de 50 anos, 60, a gente não está nem falando de 80, 90, que é quando a coisa ainda entra muitos outros fatores ali, até mesmo, né, de perda de autonomia e tal. Mas olhando para essa coisa da segunda metade da vida, teoricamente, né, nossa expectativa de vida aumentou, as pessoas estão chegando tranquilamente com 80 anos, então se tudo der certo, graças a Deus, é meu sonho. Quando eu penso assim, eu falo: "Gente, meu sonho é envelhecer, eu quero viver muito, é meu sonho, desejo muito que isso aconteça". Mas aí você olha, a segunda metade da vida, quando a gente, se vira para essa outra perspectiva, a nossa perspectiva da vida toda se transforma. Totalmente se transforma, porque na verdade, a gente sempre sabe que a gente pode morrer a qualquer momento, mas por muito tempo nossa visão das coisas é diferente, como se aquilo nunca fosse chegar. A segunda metade da vida essa perspectiva muda. Então existe toda uma coisa que mexe dentro da gente e que faz exatamente as mulheres pensarem assim: "O que que eu quero fazer com o meu tempo? Que agora eu me dei conta realmente de que ele é limitado. O que que eu quero fazer com isso?". Por isso que tem separação, não sei o quê, um monte de coisa, crise existencial, e ela é boa. O ponto é: que bom, ela é boa que ela aconteça, que legal que ela acontece. Agora, você falou num ponto que eu já tinha falado também, que é muito importante. A medicina ocidental, moderna, contemporânea, patologiza processos naturais das mulheres, né. É uma medicina escrita por homens, baseada no corpo masculino, é uma medicina que para homens, que não compreende a profundidade, a complexidade do funcionamento do corpo feminino, exatamente por ser um corpo cíclico, com capacidade de gestar, gestando ou não, ainda mais quando ele gesta. sim, com certeza. Nossa senhora, meu Deus, queria aprofundar e ficar ouvindo só isso, Podemos conversar. mas tem uma pergunta que eu sinto que tem a ver com isso que você está falando agora, né, com esse olhar dessa medicina tradicional, assim, que muitas vezes quando a gente começa a falar sobre perimenopausa, sobre menopausa, né, muitos profissionais, eles vão apresentar esse caminho da reposição hormonal como o único caminho possível, né. E aí, a gente sabe, né, assim, a gente acompanhou o seu trabalho, já acompanho durante um tempo, né, eu sugeri para a Maíra trazer você aqui para a tenda, Uhum. né, então assim, a gente sabe que para você eu já sei a resposta, assim, esse não é o único caminho possível, eu sei que existem outros caminhos, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Muito isso. boa. É fato que, né, esses hormônios estão baixando, mas quais são esses outros caminhos? Que recursos que a ginecologia natural oferece? Que recursos que essas mulheres Com têm, assim? Como certeza. que você trabalha isso?
É que tem uma questão também que, às vezes, a pessoa não tem interesse, gostaria de ir por outro caminho, e às vezes a pessoa também não poderia ir por esse caminho, né. Uhum, Meu caso, em teoria, eu não posso, apesar de que aqui ficaram falando pra mim que: "Ai, não, não é bem assim, mesmo com o histórico da tua mãe, tendo falecido de câncer de mama, na medicina já se diz que pode", enfim, mas eu me sinto mega insegura. uhum, uhum. Então acho que eu não sei se eu me atreveria a fazer reposição. Exatamente, exatamente. Eu tenho um discurso muito radical e eu não tenho problema nenhum com essa palavra, porque radical, eu sou radicalmente contra várias coisas, eu tenho uma lista de coisas que eu sou radicalmente contra. E uma delas é bloqueio do ciclo menstrual. Uma coisa é a mulher que tem endometriose, cólica menstrual, TPM intensa, a medicina convencional, que não é a tradicional, a medicina tradicional é a medicina dos povos originários. A medicina convencional normativa, Obrigada por isso, né, vou ficar atenta. a medicina convencional normativa não sabe lidar com o ciclo menstrual, não sabe cuidar do ciclo menstrual e apenas o bloqueia. Já perceberam isso? Qualquer queixa menstrual que a mulher tiver, o que é oferecido para ela é bloqueio. Sua menstruação tá te enchendo o saco? É só não menstruar. Gente, isso é um equívoco absurdo. Na minha adolescência, por exemplo, quando eu comecei a menstruar, nossa, eu tinha umas cólicas horríveis, assim, de perder o dia, às vezes eu faltava na escola, e não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Eu lembro que, assim, o que eu comecei a usar de estratégia era, assim que eu começava a sentir uma dorzinha, eu já tomava algum tipo de remédio, um analgésico, alguma coisa forte, porque se eu tomava depois da dor começar de verdade, demorava horas, aí eu ficava sofrendo. E foi isso que eu fiz a vida inteira, você acredita? Todo o ciclo menstrual que eu E tinha, e eu me você e medicava. a maioria das mulheres se vão procurar um médico, vão receber uma receita de pílula, botar um Ah, Diumirena para resolver também. isso. Isso, Tomava por quê? pílula, comecei a tomar pílula Porque é o antes, muito bloqueio antes de perder a virgindade. menstrual. Então, o negócio é, qualquer setor do seu corpo que você esteja com dor, com incômodo, qualquer coisa, primeiro, ninguém vai te dizer que é normal. Tem gente que ainda diz que é normal. Ninguém vai te dizer que é normal. Vão fazer o quê? Vão investigar o que está acontecendo, buscar cuidar, tratar para recuperar a sua função, né? Então, o ciclo menstrual ele tem uma função. Ele não existe só para fazer neném. Ele tem uma função. Não vou me prolongar aqui na fala do ciclo menstrual. Eu só estou falando porque bloquear o ciclo menstrual para mim nunca, nunca. "Ah, mas eu morro de dor. Ah, mas eu sangro até desmaiar", mas isso você tem que cuidar disso. A gente tem que entender por que isso está acontecendo e cuidar para que você tenha uma menstruação saudável, ok. Reposição hormonal, eu não sou radicalmente contra. Eu acredito que a reposição hormonal pode ajudar algumas mulheres. É uma escolha que pode ser interessante para algumas mulheres, no meu ponto de vista, para mulheres muito sintomáticas, para determinados perfis de mulheres e por pouco tempo. O grande ponto desse discurso é exatamente o que vocês estão vendo e o que as mulheres estão vendo, certamente. Se abre o Instagram, ou qualquer coisa, fizer qualquer pesquisa, ou no Fantástico, onde for, só se fala dessa possibilidade e desse caminho como a única. Inclusive mulheres até que nem estão com sintomas. Não, tem que fazer, você não está com sintoma agora, mas se você não fizer, daqui a pouco vai dar um problema. Ou seja, esse discurso é um discurso, ao meu ver, manipulador, sabe? É um discurso que tem a ver, inclusive, com aquele mercado, com aquela indústria que eu falei no início, sabe? De falar que só existe esse caminho, não apresentar outros caminhos para as mulheres. Igual eu, quando tinha 17 anos, fui num ginecologista, porque eu estava namorando e eu não queria ficar grávida, e ela simplesmente me prescreveu uma pílula anticoncepcional, como se aquela fosse a única maneira de se transar com um homem sem ficar grávida, e não é. Existem outras maneiras, certo? Eu comparo, porque eu vejo que é o mesmo discurso que um dia falaram pra gente que: "Ai, pílula é lindo, não tem problema nenhum, não tem problema não menstruar", e hoje a gente já está sabendo que não é bem assim. Eu tenho, embora eu fale pra como eu falei, eu não acho totalmente errado fazer reposição hormonal, claro que não. Mas eu não tenho tanta confiança de que isso realmente seja livre de problemas em longo prazo. Uma coisa que é importante que as mulheres saibam e que muitas vezes não é falado, é que não é bom para todo mundo, não é todo mundo que se dá bem, não é um santo remédio, não é um milagre,
Tem muitas mulheres que tomam e têm questões, sabe. Então existe uma fala ali, que é a velha fala da pílula milagrosa, né, a velha fala do milagre que a medicina alopática ocidental, ela é muito baseada nisso, né, em pílulas que você toma e que resolvem os seus sintomas. Nem sempre a resolução rápida de sintoma significa que aquilo é um bom tratamento. O fato de você tomar e muito rapidamente desaparecer seu sintoma nem sempre significa que aquilo é uma coisa boa em longo prazo, tá. É muito importante que se saiba que, para quem tem contraindicação por histórico familiar, ou porque não se sente seguro, ou porque desconfia, fala assim: "Ai meu Deus, será? Acho melhor não, não queria fazer isso não, só vou fazer isso se não tiver outro jeito". Ou aquela mulher que nunca tomou pílula na vida, nunca gostou de hormônio, o corpo dela tem mulheres que já até tentaram tomar pílula, hormônio e tal, e o corpo delas rejeita. Tem muitas mulheres que não se dão bem, que sentem muitos efeitos. Essa mulher provavelmente não vai se dar bem com a reposição hormonal também. Então tem uma série de mulheres que, por diferentes motivos, não querem ou não podem fazer aquilo, e é muito importante saber que sim, existem outros caminhos, existem outras possibilidades. Eu tenho para mim, inclusive, que deveria ser a primeira escolha, a gente buscar um caminho mais natural, um caminho mais orgânico para o nosso corpo. Sabe? Eu fico pensando, a nossa velhinha lá de 80 anos, que já vai estar com o corpinho dela já fraquinho, velhinho, ela vai estar preferindo metabolizar o quê? O corpo dela, um monte de hormônio, se eu puder fazer com que o meu corpinho chegue saudável até os 80 anos, com o mínimo de químicas e fármacos sintéticos possível. Eu não sou contra remédio, gente, né, eles têm muita importância, tá. Mas eles que deveriam ser a medicina alternativa, no meu ponto de vista, né. Uhum. A medicina original deveria ser a que nunca deixou de funcionar, que são as plantas medicinais, é isso que eu ofereço. Então: "Ai, Bel, que lindo seu discurso, mas eu tô aqui cheia de sintoma, entendeu, minha vida tá dificílima, eu não durmo, eu tô muito estressada, eu não consigo lembrar nem o que que eu almocei, eu não consigo trabalhar, cheio de sintoma, tenho fogacho, tenho não sei o quê". Então, a ideia, né, de que você vai tomar um negócio e vai resolver aquilo rapidamente. O que que eu posso oferecer de melhor do que isso, que eu considero melhor, sinceramente? Realmente, quando a gente chega nessa fase da vida, para que a gente fique bem, para que a gente tenha bem-estar, vai ser preciso um maior comprometimento com a nossa saúde, do que o meu filho de 24 anos tem. Agora ele até está numa fase mais consciente, mas até há tempo atrás, ele comia iFood, fandangos Coca-Cola, entendeu? E não significa que não faz mal para ele, mas ele ainda não está sentindo as consequências, porque o corpinho dele é jovem. Eu, na minha idade, vocês na idade de vocês, se ficar comendo assim, não vai dar, não vai rolar. Então o que eu vejo é que a perimenopausa, de alguma maneira, ela alinha a gente. Ela coloca uma coisa assim pra gente: "Gata, vai ter que fazer atividade física. Não tem tempo mais para ficar enrolando. Não, acabou a palhaçada, vai ter que fazer". Alimentação, atividade física, dormir, terapia, contato com a natureza, sol, tudo que sempre foi, tudo que sempre foi, só que chegou, tipo assim, chegou o final, assim, acabou, agora tem que ser assim. O estilo de vida, e aí você pode encontrar, vocês podem chamar uma outra médica aqui outro dia para falar sobre isso, que vai falar assim: "Que loucura, não, os estudos já demonstram que a reposição hormonal tem que fazer, todo mundo tem que fazer, ela é segura, ela é linda, ela é maravilhosa". Ou seja, às vezes as pessoas ficam loucas: "Nossa, cada médico fala uma coisa, o que que eu vou fazer?". A medicina também é sobre ponto de vista. O médico, ele tem a experiência dele que mostra uma coisa, o caminho os caminhos pelo qual ele estudou mostram uma coisa e o outro mostra outra coisa. Agora tem uma coisa que é unanimidade entre os médicos, que é o estilo de vida. Estilo de vida, alimentação, atividade física, cuidar da mente, isso é a base que o que vai fazer a gente ter bem-estar. Estrogênio e progesterona não são hormônios essenciais para a gente viver. Se fosse, a gente ia morrer depois da menopausa. Então, nosso corpo é programado para viver sem estrogênio e progesterona. Ah, mas ele sente falta, tem coisas que ele vai. Tem. Para todas as coisas, existe um recurso possível. Então, para insônia, para névoa mental, para fogacho, para cansaço extremo, para irritabilidade, para todas as coisas existem
tratamentos. Eu gosto muito de suplementação, eu trabalho com as plantas medicinais, tá. As plantas medicinais que regulam, os hormônios, que regulam os fogachos, que regulam esses sintomas, tem plantas específicas para a fase do climatério. E eu gosto muito de suplementação, eu considero a suplementação, assim, uma grande aliada da mulher na longevidade, né, para todo sempre. Enfim, tem coisas específicas que, dependendo do caso, vão ter várias coisas que vão ter que entrar, mas um ponto importante, isso é uma fase e ela passa, tá. Se a mulher nada fizer, eu não aconselho isso, mas se a mulher nada fizer, uma hora tudo isso vai passar, né. O que que a gente tenta dar? Um suporte para que ela atravesse isso com saúde, com bem-estar, né. Mas o corpo ele está passando por o corpo e o cérebro principalmente, né. A doutora Liza Mosconi, que escreveu um livro chamado Cérebro da Menopausa, ela tem trazido isso e é muito interessante, que o órgão mais afetado pela menopausa é o cérebro. E o que está acontecendo com o cérebro? Ele está sendo reprogramado. Ele está liberando espaço das sinapses que antes tinham uma grande função, né, estavam centradas, isso falando biologicamente, né, na reprodução. Biologicamente, todos os animais buscam se reproduzir e se perpetuar no planeta, né. Então o nosso cérebro tinha muitas sinapses voltadas para essa função. Ele está abandonando isso e nós somos uma das pouquíssimas espécies que segue, né, existindo após a menopausa, e esse cérebro ele tá exatamente porque existe essa função pós, não acabou nessa função, existe uma função pós. A evolução nos selecionou dessa forma, né. Então volta para esse entendimento de que isso é um processo evolutivo, na verdade, né, o nosso nós como seres humanos estamos evoluindo para isso, por isso isso acontece. O cérebro está abrindo espaço para novas sinapses, para uma nova programação. Então esse "zu-zu" que fica é as coisas tipo, né, a transição e toda a transição ela é marcada por essa coisa onde você nem largou ainda o antigo e nem alcançou ainda o novo, então é meio confuso, mas depois ela se ajeita, tudo isso se ajeita. Sabe, então é mais um suporte. É claro que no próximo momento, né, com realmente o passar do tempo, tem algumas coisas que são próprias realmente do envelhecimento, como a gente estava falando. Então, por exemplo, as pessoas falam assim: "Ai, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de osteoporose". É verdade, mas isso é inerente do envelhecimento. E a forma de se prevenir acidente cardiovascular, infarto, acidente vascular cerebral, continua sendo a mesma. A alimentação e atividade física. Não mudou. A questão é, o Luca não está preocupado com o infarto. E come as porcaria dele porque ele não vai infartar com 24 anos. Graças a Deus, ele já está mudando isso recentemente. Se ele continuasse assim, aos 50, aos 60, isso já seria uma questão. Para ele, entendeu? Então, o ponto da mulher que infarta com 60 anos não é por causa da menopausa. A gente infarta, a gente está entupindo aquela artéria desde que a gente é criança, que a gente está entupindo aquela artéria, entendeu? Então, o como fazer para não infartar? Como fazer para não demenciar? Como fazer para não ter osteoporose? As mesmas coisas de sempre, só que se a gente não fazia agora, a gente tem que levar a sério. Musculação, vocês ficaram sabendo? Que musculação não tem pra onde correr, tem que Fiquei fazer. sabendo tem uns 2 anos, e aí agora eu estou mais comprometida, me disseram. Gente, Tempo de aceita. Com É igual certeza. escovar o dente, gente, ninguém fica resmungando de escovar o dente todo dia, tem que fazer, vai lá e faz. "Ah, essa semana não deu, não tive tempo de escovar o dente essa semana, tô Com sem dinheiro certeza, para comprar pasta", não existe isso, entendeu? com Tem que certeza. fazer e aí você faz. Eu particularmente gosto, Uhum, mas com assim, certeza. o que previne a osteoporose, por exemplo? A osteoporose se previne com a alimentação, tem suplementação específica, sol e musculação. A musculação não só aumenta, né, permite a gente ter massa muscular, que é fundamental para a gente ter autonomia, né, no longo prazo, mas também a saúde óssea e também a saúde cardiovascular, entendeu? E é isso, e tem questões específicas que se trata de forma específica. Então, qual é a sua queixa específica?
Ai, a minha queixa é porque eu não estou dormindo bem, porque eu estou acordando de madrugada. Eu trato isso com plantas, eu trato isso com óleos essenciais, eu trato isso com canabidiol. A névoa mental é uma coisa que a gente trata muito com suplementação. Canabidiol tem tido, também boas respostas com isso. Tem muitas possibilidades, entendeu? A vontade é de falar cada sintoma, já ir anotando Já aqui o fazer que uma que tem que fazer, já consulta. fazer uma consulta aqui para as nossas ouvintes, para a gente, mas eu acho que não é o propósito, assim, acho que você está trazendo uma visão bem ampla, assim, e bem profunda, né, assim, É. só te agradecer. Já estamos aqui caminhando para o fechamento, mas eu queria trazer uma última pergunta, que eu acho que vai abrir uma janela importante aqui para muitas das nossas ouvintes, e que foi até você que sugeriu quando a gente estava conversando no início, antes de começar aqui o podcast, né, Bel? Que é justamente isso que a gente vem observando das mulheres cada vez tendo filhos mais velhas, né? Optando por outros caminhos antes, não sendo mãe ali com 20, com 30, né? Que era o mais comum até alguns anos E atrás. biologicamente mais adequado, né, biologicamente falando, o corpo está no melhor momento para engravidar em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, que foi quando eu tive. Eu Mas também, socialmente, zero preparada. Conscientemente, elas escolhem isso bem mais tarde. sim. Eu também tive, né, o meu primeiro filho, eu tinha 24 e o segundo 31, assim, né? Então eu tenho um de 17, fiquei até feliz que você falou que o seu parou de comer fandangos, iFood. Falei, nossa, tem esperança, meu Deus. Vai Que chegar o esse João dia. chegue, vai chegar esse dia que eu não vou Vai, precisar vai. de ficar lá. Meu filho, pelo amor de Deus, né? E entendendo Vai, também, porque se você faz isso, se você tem uma boa alimentação, ele vê, com ele certeza, vê. eu confio demais, né? E você sabe que nessa idade não adianta ficar, né, você sabe, né. Já desisti. Já tá bom, tá bom. Eu faço vista grossa agora. Antes eu ainda, mas eles vão ensinando pra gente, né. Mas então, a questão seria, né, para essas mulheres que estão tendo filhos cada vez mais velhos, às vezes ali por volta de 40 anos, às vezes até mais, né, a gente percebe, né, que tem aí 2 momentos da vida, né, desse ciclo feminino muito importantes e que acabam acontecendo de forma simultânea, e isso deve Uhum. ser uma bomba, né, Sim, imagino o que que deve acontecer, eu não sei, né, mas assim, já acompanhei mulheres, né, nesse processo, mas eu imagino o quanto que isso deve potencializar esses processos, que é o puerpério e a menopausa, que eles acabam ali conflitando e coincidindo, se sobrepondo, né, se esses 2 sobrepõe. momentos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? E aí, você tem experiência com É, isso? Imagino que deve ter muitas clientes que tem. chegam assim, né, para você. Tem. Eu tenho recebido muitas mulheres, assim, nesse momento, não todas com essa questão do puerpério, me chamou a atenção, porque é um tema aqui, né, de vocês, a maternidade, né. Acontece das coisas realmente se atropelarem, porque isso não tem exatamente uma fórmula para resolver isso, né, você tem que estar cuidando das 2 coisas e torna o processo muitas vezes mais difícil, porque o que que acontece? A perimenopausa, quando ela chega a essa fase de transição, os sintomas que ela manifesta, na verdade, ela está de alguma maneira só evidenciando, sabe, aflorando, botando ali na cara os conteúdos que já estão presentes na gente, sabe. Então, vou te dar um outro exemplo, as mulheres falam de falta de libido. "Ah, porque na menopausa eu não tenho mais libido". Cara, dizer que libido nada tem a ver com hormônios seria uma mentira. Tem a ver com os hormônios, mas, para mim, ele conta só uma fatia da história. O que que eu quero dizer com isso? Tenho pacientes de 60 anos e mais super transantes e tenho pacientes de 30 anos sem libido, entendeu? Em mim, esse assunto não pegou, mas porque também comecei a namorar agora há pouco tempo, apaixonada, sei lá o que que tem. Então, por quê? Será que é a perimenopausa que acaba com a libido da mulher ou tem um contexto de um casamento, de o corpo dela mudando, das coisas se transformando, sabe? Então,
Ai, eu tô muito ansiosa, eu não tô conseguindo dormir. É a menopausa ou é o trabalho, as preocupações, os boletos, o aluguel e tal? Aí um fenômeno que acontece também muitas vezes na nossa cidade, que também está acontecendo comigo. Mãe doente, pai doente. Você começa a ter que cuidar dos pais. Então você tem ainda os filhos que ainda não cresceram totalmente, e aí os pais, sobrecarga. Então, o que está acontecendo com essa mulher? É menopausa ou é sobrecarga? As duas coisas. O que está acontecendo com a mulher que não tem libido? É menopausa ou é crise no casamento? As duas coisas. As duas coisas que estão juntas. Então, a realidade dela, o contexto que ela está, vai falar muito sobre como vai ser a passagem daquele momento na vida dela. E aí, se ela está, o quê? Vivendo sobreposto à questão do puerpério, que na verdade é um momento que não devia eles estarem se encontrando biologicamente falando, vai tornar tudo mais difícil, mais complexo e mais profundo. O mais importante que eu trago aqui é a consciência, porque às vezes as mulheres têm as questões e elas não sabem de onde vem. Ou elas acham que tem uma entidade que tomando conta do corpo delas, sabe? Então, a consciência de que sim, é um momento, é uma transformação, e essa transformação vai vir cada uma com uma história diferente que vai ter a ver com a sua vida, com o seu conteúdo. Às vezes vem coisa, gente, de lá de trás que você já achava até que tinha esquecido, achava até que tinha superado, e ela se mostra ali, se revela ali, porque de alguma maneira precisa se limpar, se expurgar, transformar todo o chumbo em ouro para passar para a próxima, sabe? Então, tipo, o que tiver que já que limpar, boa parte das mulheres que conseguem atravessar essa arrebentação, né, e compreender isso de uma forma positiva e atravessar, eu canso de escutar falar, que chega quando passa para o outro lado que fala, escuto muitas, estou na melhor fase da minha vida, estou maravilhosa, estou incrível aqui, porque ela virou ali uma chave, sabe? A questão eu trouxe, que me chamou a atenção que eu trouxe, mas não que eu tivesse nenhuma fórmula de se explicar isso, mas só de se ter um acolhimento, um entendimento de si, essa consciência de que sim, olha só, 40 a mais, esse assunto já é para você. Na verdade, eu acho que esse assunto é para todas as mulheres, mas realmente as de 18 não estão preocupadas com isso ainda. 40 a mais, esse assunto é para você. As de 18 podem estar pensando que a menopausa, a perimenopausa, né, isso que a gente vive aqui, essa fase de transição que a gente está vivendo, ela também é um reflexo de como foi toda a história menstrual dessa mulher. Então, se a mulher de 18 anos, 20 anos lá já começa a se preocupar em ter saúde menstrual, em cuidar da menstruação, e se relacionar positivamente com a menstruação, ter uma conexão positiva com isso, sabe? Ela vai tender a construir uma menopausa suave, porque sim, ela pode ser suave, ela pode ser leve. Então, para não dizer que essas meninas não têm que estar preocupadas com isso, seria interessante, porque a nossa velhice, de uma forma geral, ela é reflexo do que foi nossa vida, gente. Você vê a velha rabugenta, mal-humorada, que ninguém aguenta ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim, é doente, sem saúde, nunca cuidou da saúde, de uma forma geral, tá, gente? Isso é uma generalização, lógico. Mas é Uhum. um reflexo, a conta chega, é a hora que a conta chega. Então, mas o que eu estava falando, 40 a mais, o assunto já está rolando para todo mundo. Vai variar para cada mulher, mas 40, 41, 42, 45, pode ter certeza que de alguma maneira isso já está. Pode estar tranquilo, você pode não estar sentindo, mas o processo está acontecendo. Certamente já está tendo queda de progesterona e tal. Então, a mulher que vivencia a maternidade com 40 anos, 42, 43, por mais que ela esteja menstruando, é mais uma consciência, que muitas não têm, de que tem uma outra coisa também começando a se anunciar aí junto, e que a melhor coisa que ela faz não é bloquear isso, né? Porque a própria reposição hormonal eu vejo de alguma maneira como um bloqueio, né? Um bloqueio de você realmente mergulhar naquele processo e viver o que ele te traz com interesse, sabe? Realmente vivenciar aquilo e deixar aquilo se dar em você. Então, não bloqueie isso, mas também você pode ter, você também não está fadada a sofrer e a ser refém disso.
Você tem muitos recursos, inclusive recursos terapêuticos conscientes e as plantas, mil coisas que a ginecologia natural oferece, para que você viva isso de uma forma tranquila, consciente, dentro do processo, mas tranquila, equilibrado. Queria só trazer um relato, assim, da minha história, porque eu sou mãe de uma menina que vai fazer 11 anos agora esse mês que tá saindo o episódio, né. Então ela tá em plena saindo do Rubicão, entrando na puberdade, ainda nessa fase meio entre a Ah, infância, fazendo olha! fazendo cara feia, assim, para algumas questões do tipo, vê um beijo, fecha a cara, assim, tapa o rosto, ao mesmo tempo querendo umas coisas já de adolescente, com comportamento meio que mini adolescente e tal, ou seja, tá indo para lá, né. E Ela tá aí na pré-adolescência, tá na né? pré-adolescência, tá chegando. E eu comecei a ficar com essa questão de passar para ela um pouco desse conhecimento, de como que é a menarca, não sei o quê, sabe, trouxe livrinhos para ela ler junto comigo. Só que eu comecei a conectar com a minha história de adolescência, com essa questão aí do ciclo menstrual, como que era para mim, eu falei: "Gente do céu, como é que eu vou passar para ela que isso daí é bonito, que isso daí faz parte, que" porque o que eu percebi da minha história é que eu criei uma raiva de ser mulher, por conta disso, sabe. Eu não ficava indignada, eu falei: "Gente, é muito injusto com a gente passar por isso, por que que o homem não tem?". E que a minha energia feminina, muitas vezes, não estava lá, estava muito mais conectada, e eu me sinto uma pessoa que tem muito mais conexão com a energia masculina, muitas vezes, sabe, de fazer, e de produzir, de realizar e não sei o quê, e que o espaço feminino é algo que eu tenho que estimular, sabe. Vai, tem que fazer, vamos lá, vamos até tenho sensibilidade, não é que eu seja uma pessoa, assim, que esteja totalmente, né, mas eu percebo que, caramba, que desafio que é passar para uma criança, para uma garota, que eu percebi, eu tenho que fazer as pazes com o meu feminino para conseguir passar isso para ela. Exatamente. Porque difícil não passar esse medo, assim: "Ai, olha só o que que vai ser lá na frente", né, tanto menstruar quanto depois imagina lá na frente a menopausa. Então tem sido muito bonito te escutar, até para poder me ajudar a ressignificar tudo isso, porque também são fantasmas que eu tinha e tenho, são dores que eu tenho aí que observar, para ter essa consciência e ganhar assim, né, porque eu imagino que seja também a realidade de muitas mães, porque aqui vocês Da todas maioria. têm meninos, né, então não tem esse desafio de como que a minha filha vai sentir isso daí, né. Sim, mas você está desejando que ela não repita a sua história, né. Uhum. Nisso, em muitas coisas e também nisso você não deseja que ela tenha essa relação ruim, porque se pensar, a gente recebe mensagem ruim da menstruação desde que a gente menstrua a primeira vez. A gente recebe eu, por exemplo, não recebi da minha mãe. A minha mãe recebeu minha primeira menstruação de uma forma muito fofa, muito legal. Mas o mundo todo trazia, na Antes, escola. porque ela fala quando os livrinhos começaram a circular entre as amigas, porque teve um livro aqui na Espanha que eles chamam La Regla Mola, que é tipo assim, a menstruação é legal. Aí Uhum. uma leu, aí passou para as amiguinhas, aí começou a circular, todo mundo foi levando para casa e lendo e tal. E ela falava: "Mamãe, eu não quero menstruar", mesmo o livro falando um monte de coisa legal, entendeu? Sim, sim, "Ai, não vejo, não quero que aconteça". até porque esse código é um código secular, é um código ancestral, Exato. entendeu? Porque a avó passou para por quê também? Porque sofriam também para menstruar, né. Outro dia eu estava escutando uma mulher falando, é uma mulher, mais velha e que vivia numa realidade de roça, não sei o quê, ela já tinha uma vida difícil em muitos aspectos de pra fazer tudo era difícil, e ainda menstruar. Então era muito difícil para ela, né. A estrutura patriarcal também fala isso pra gente, né. Essa coisa do masculino e do feminino, a gente vive numa estrutura desequilibrada do masculino e o feminino, né. Existe inclusive umas teorias que dizem que o patriarcado surgiu a partir desse desequilíbrio planetário, né. Então aonde se valoriza o quê? A lógica, o intelecto, né, o material, e não tem nada de errado com tudo isso, né. Só que não o outro lado é visto como secundário, esse lado do sensível, do intuitivo, do interior, né, então é um resultado disso tudo também. Isso que você está trazendo é muito sério, é muito profundo. Eu tenho falado muito sobre saúde menstrual, porque isso é muito sério. O resultado da gente ter desenvolver desde sempre uma relação negativa com o fato da gente menstruar, a gente ficar querendo odiando isso, querendo não fazer isso. E aí disseram pra gente que: "Toma essa pílula aqui para não menstruar", e a gente: "Ai, que legal", só que não, em longo prazo dá um monte de problema. Então qual é o caminho? O caminho é a gente aprender a virar essa chave e se relacionar positivamente, ou pelo menos ok com isso, né. Por quê? É exatamente uma coisa que você falou.
Isso faz com que a gente se relacione mal com o nosso corpo de mulher. E a nossa relação com o nosso corpo é a relação mais importante que existe. A coisa mais importante da vida, do mundo, é a nossa relação com o nosso corpo, é o nosso corpo. Então, uma mulher que se relaciona mal com o fato dela menstruar, ela se relaciona mal com o próprio corpo. É claro que ela se relaciona mal porque ela tem dor, porque menstruar é desagradável, é sintomático, mas não é para ser assim. Existe um caminho de se encontrar uma menstruação saudável, assim como existe um caminho de se encontrar um processo de menopausa saudável. E você, quando você começou a falar isso, me veio uma coisa muito interessante que também eu não tinha falado ainda. Mulheres que estão vivendo o fim da sua ciclicidade ao mesmo tempo que suas filhas estão vivendo o início. E Maíra, se você não teve essa história ao longo da sua vida toda, porque a maioria de nós não teve, porque a gente não foi ensinada assim, e também não é culpa das nossas mães, né? É uma coisa que é um inconsciente coletivo isso. A gente está mudando isso. Você ainda está vivendo isso, você ainda tem essa oportunidade de viver essa fase final que seja de uma forma diferente, entendeu? E aí, do mesmo jeito que a gente comer saudável, os nossos filhos vêm, não é sobre dar palestrinha, eles vêm, a sua filha vê isso também em você. Sim. Tem muitas meninas que falam, ah, eu não quero menstruar, não sei o quê. Às vezes é porque ela tá apegada à infância e tal, né? Mas é trazer uma mensagem mais de, não, tranquilo, mas vai ser tudo bem, vai ser de boa. Não sei o quanto que ela é infantil ainda, tem meninas que ainda gostam de brincar. E aí eu falo para as mães assim, mas ela não vira mulher porque ela ficou menstruada. Se ela gosta de brincar, deixa ela ser criança. As meninas de 11 anos hoje em dia não estão mais brincando muito de boneca, né? Eu brincava, né? Elas não brincam. A gente brincava, né? Elas não estão muito brincando mais, não. Elas estão no TikTok, né? Ela tá bem no meio do caminho, assim. Ela acabou Mais de ou fazer uma menos. viagem, ficou 6 dias fora, uma amiga dela, e levou o Sansão para dormir juntinho com ele, com ela. Ah, então. Então, Mas, ela não acorda a mulher porque acordou menstruada, ela não acorda a mulher, ela é uma menina ainda. Não é, precisa, porque também tem essa coisa, não, agora você, que as mães falavam, né? Agora sim, você não sim. pode isso, agora você não Não, pode eu não. aquilo. Essas ciladas eu não caio. Eu fui mãe com 34, então eu tô nessa fase de orientar ela agora, né? É, eu acho que é uma coisa que pode se falar para elas. Se vocês, mulheres todas, né, tiveram muitas relações ruins com o fato de menstruarem e não desejam que suas filhas vivam isso, pode se falar abertamente. Minha filha, para mim sempre foi muito difícil, mas eu acho que é porque eu sempre lidei mal com isso. E eu acho que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor. Eu acho que você pode aprender a lidar com isso de uma forma melhor, porque é uma realidade da gente, né? Então, que você não faça como eu fiz, né? Hoje em dia a gente tem acesso a mais informação e tudo mais. Tem os óleos essenciais, elas costumam gostar muito dos óleos essenciais. É uma aromaterapia, é Hum. uma coisa que elas gostam, assim, que ajuda a regular coisinhas que elas têm na menstruação, elas costumam gostar. Bel, nossa, a gente está chegando no final do nosso episódio. Se eu penso aqui, eu falo assim, gente, eu queria aprofundar nisso, né? No que está nascendo com essa mulher que está chegando na menopausa. Queria falar só sobre isso, ficar explorando, ficar conversando sobre, né? Sobre essa conexão espiritual, sobre tudo isso que surge, essas possibilidades, esse olhar mais profundo. Aí você fala depois dessa menina que está começando aí, chegando na pré-adolescência, né, e que está começando aí a estar próximo dessa sua primeira menstruação, também é um universo que vontade de abrir, de tocar, enfim, conversar com você vai ampliando o olhar e dá vontade de ficar aqui te escutando. Espero que as Bom, nossas ouvintes. Clarissa. Que bom, Demais. porque eu falei lá no começo assim, aí eu desejo que as mulheres passem a olhar para isso com entusiasmo, não só como uma desgraça, como uma decadência, mas como uma, nossa, talvez esteja acontecendo uma coisa muito legal. Eu acho que esse bichinho te mordeu, acho que deu certo. Com Você certeza deu ficou certo. empolgada. Fiquei, a vontade é de seguir te escutando, muito porque eu vivencio assim, eu fui me identificando, foi organizando muita coisa que eu já vivencio. Então, como fez muito sentido, a minha sensação é de estar sentindo mesmo muito prazer, muita expansão, muita vontade de seguir aqui nessa conversa e espero que vocês que estão nos escutando também estejam se sentindo assim. Que A bom. Bel vai deixar aqui os contatos dela, a gente também vai deixar aqui na descrição do podcast os contatos da Bel para que vocês possam encontrá-la. E para a gente fechar, eu queria que você trouxesse uma mensagem final para as nossas ouvintes, para as mulheres que estão vivenciando principalmente essa etapa da perimenopausa, que você pudesse trazer uma mensagem final, mais ainda, né, de tanta esperança que você já foi trazendo, um olhar refrescante
abarcante, um olhar assim amplo, muito bonito. E falar um pouquinho deixar os seus contatos, como que as pessoas fazem para acessar o seu trabalho, assim. Muito obrigada, Clá. Muito obrigada, Maíra. Eu adorei, eu adoro falar sobre isso, eu adoro essas conversas. É um assunto realmente fascinante, né? Lembra que eu falei para vocês no início? Eu acho esse assunto fascinante. Falar sobre o universo feminino é fascinante e a gente vê isso com beleza, né? Porque de alguma forma é sempre visto como um problema, como um perrengue, né? E a gente vê isso como beleza, como que o corpo feminino, esse gerador de vida, né, como ele tem uma complexidade, uma profundidade tão lindo, e o quanto a experiência que nós temos aqui enquanto mulheres que viemos aqui nessa experiência terrena, viver, habitar um corpo feminino, como na verdade ela pode ser fantástica exatamente por causa desse corpo e pela realidade, né, cíclica, complexa dele. O que eu desejo mesmo é que as mulheres conheçam a ginecologia natural, né? Porque como foi comigo há 10 anos atrás que eu conheci, eu falei, uau! E transformou a minha vida. Eu tomei pílulas anticoncepcionais mais de 15 anos por contracepção. E quando parei e fui conhecer meu ciclo menstrual e viver meu ciclo menstrual, foi uma coisa assim fantástica. Eu falei, nossa, que delícia que é viver essa conexão com a vida, porque ela é cíclica, porque ela tem esse pulso, ela não é linear. E eu desejo muito, muito mesmo que essa minha fala que eu trago sobre a menopausa também seja ouvida por muita gente, porque eu fico muito preocupada com um massacre, sabe, que eu vejo que está acontecendo nas mídias a respeito dessa forma única de entendimento e desse caminho único de tratamento, sabe, que eu questiono muito, tenho muitas divergências assim com ele. Eu acho que tem uma forma muito mais interessante e positiva de se viver isso. É muito importante, sabe, que as mulheres saibam, as mulheres que desejam seguir dessa forma, porque tudo bem se você não deseja, tudo bem se você quer tomar hormônios, não tem problema. Mas aquelas que desejam saberem que elas podem, que elas não estão fazendo uma loucura, sabe? Que tudo bem, ela tem o direito, isso é uma coisa muito dessa fase também da vida. Eu tenho o direito e a permissão de escrever a minha história e o meu caminho. Eu não quero fazer assim, eu quero fazer de outro jeito e eu banco isso, né? Mulher adulta e madura que eu sou, eu tenho essa autorização, sabe? De ser a dona do meu corpo. Não tem nada mais poderoso do que a gente estar acoplado no nosso corpo, sabe? Então eu vejo isso, esse caminho de conexão, algo que realmente eu desejo para as mulheres, sem um discurso impositor, mas para aquelas que querem. Eu estou aqui para apoiar vocês nisso. A página é @ginecologia natural no Instagram e é basicamente lá o meu canal de contato com vocês. Vou ficar muito feliz. Inclusive, eu vou fazer uma jornada da transição da menopausa em março. Vai ter uma jornada da transição da menopausa. Eu fiz uma em agosto, foi maravilhosa em agosto do ano passado. E agora em março vai ter outra. Convido vocês, porque é fantástica, é uma jornada de 5 semanas que a gente, uau, faz um percurso assim bem bonito de mergulhar nisso e vivenciar isso de uma forma bela e com as plantas medicinais, é claro. Muito obrigada, querida. Foi maravilhoso te escutar. Também fiquei aqui com vontade de trazer um monte de situações e temas. Meu Deus, se eu abrir aqui, o episódio vai ter 2 horas. Porque é realmente muito gostoso de escutar e acho que foi curativo até, né? E eu também Uhum. tenho esse desejo de que a fala toque aos nossos ouvintes. Acho que o que ficou mais forte para mim é essa possibilidade de enxergar esse momento com uma luz, né, com uma coisa que não só a gente vai adquirindo maturidade, sabedoria, mas também acessando essa magia que você falou. Eu falei, ai meu Deus, eu quero acessar esse troço aí. Tem. Essa Pode ter transição para certeza. essa feiticeira me seduziu. Falei, bom, então não é tão ruim assim, porque acho que Quero. difícil tirar essa imagem, né? Acho que na minha família também tem essa coisa do envelhecer era um problema, enfim, questões que meu pai trazia, de não quero ficar velho nunca, coisas assim, né? Então acho que a ideia do envelhecer é uma coisa que me custa, mas tô vendo que não é tão, né? Não, dá para olhar dessa forma. Então espero que as ouvintes tenham ficado tocadas, estimuladas, aí, inspiradas. É isso, quero agradecer muito. Muito Obrigada, obrigada. Bel. Obrigada. Obrigada, Mar. A gente se vê então no nosso próximo episódio, queridas. Até a próxima. Um beijo e Até a até lá. próxima.
Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!